Braço de momento é, então, a menor distância perpendicular entre a linha de ação de uma força e o eixo do segmento no qual essa força é aplicada. Então, temos aqui a força aplicada em direção vertical sentido para baixo, na extremidade direita, e a distância dessa força do eixo é o braço de momento. Então, a distância perpendicular de 90 graus entre a força e o eixo, essa distância é, então, o braço de momento. Observe que a angulação formada com a força e a haste rígida é de 90 graus. Então, essa força está atuando 100% como um componente rotatório. Ela é 100% torque nesse momento. No segundo exemplo, a mesma força, direção vetorial, sentido para baixo, direção vertical. A exemplo anterior forma o braço de momento, o mesmo braço de momento com o sistema de alavanca 2. São dois sistemas de alavancas. Então, o sistema de alavancas 2, ela tem essa distância, ela forma esse braço de momento. E a ação vetorial é também um torque máximo, máximo de força rotatória, em função do ângulo perpendicular formado. Só que essa força em relação à alavanca 1, ao braço de momento da alavanca 1, a distância que vem da força até o eixo da alavanca 1. Então, o braço de momento da alavanca 1, ela engloba todos os sistemas de alavancas envolvidos, né? Então, a alavanca 1 engloba a 1 e a 2. Porque a distância calculada é da ação vetorial até o eixo da 1. Então, ela pega tudo isso. E a alavanca 2 é só do eixo da 2 até o braço, a ação vetorial. Então, a distância é menor. Braço de momento da alavanca 2, braço de momento da alavanca 1, que engloba todo o sistema de alavancas. A ação vetorial rotatória máxima da alavanca 1 já modifica aqui na alavanca 2. Se nós traçarmos o componente translatório longitudinal do rotatório, ó, ela está no meio, né? Lembra? Então, 45 graus aqui, com 45 graus lá. Então, metade da ação vetorial, nesta primeira alavanca, nessa parte da primeira alavanca do eixo até o outro eixo, esse quadrante aqui, a ação vetorial está sendo metade como componente translatório e outra metade como componente rotatório. Ela não forma um ângulo de 90 graus, a exemplo da alavanca 2. Então, ela é dividida, como se fosse assim, 45, 45. Ok? Então, recapitulando, a ação vetorial na alavanca 2 é de torque máximo e a ação vetorial na alavanca 1, ela divide para metade para torque e metade para ação translatória. Certo? No terceiro exemplo, a ação vetorial de novo. A ação vetorial vertical, sentido para baixo, forma um ângulo de 90 graus, torque máximo, no braço de momento da alavanca 2. E também forma um ângulo perpendicular 90 graus na haste rígida da alavanca 1. Então, essa ação vetorial ela cai como torque máximo nos dois sistemas de alavancas. E no braço de momento da alavanca 1 que engloba tudo. Aqui, ó. Braço de momento da alavanca 1 que engloba a 1 e a 2. E o braço de momento da alavanca 2, que só diz respeito à alavanca 2 mesmo. Então, para os dois sistemas de alavancas, para o conjunto dos sistemas de alavanca, essa carga atua como componente rotatório máximo. No último exemplo, mais uma vez, direção vertical e sentido para baixo da força, forma um ângulo de 90 graus,
tem o braço de momento, a distância perpendicular até o eixo da alavanca 2, né, o braço de momento 2 da alavanca 2, e em relação à alavanca 1, não existe ângulo, é o componente translatório, 100% componente translatório. Não existe ângulo, né? Não existe braço de momento, não existe distância perpendicular. A distância é longitudinal, é translatória. Então não existe torque para essa primeira alavanca. Só existe componente translatório. Ok? Então é importante a gente observar, a partir de agora, com mais cautela, com mais minúcia, trabalhar o olho, né, aquela visão clínica de quando nós formos avaliar o exercício, observar quais os sistemas de alavancas estão sendo recrutados, solicitados, quantos são os eixos, quantos eixos estão atuando, quantas hastes rígidas, e se for o caso de estar atuando só uma força, qual é o braço de momento, a distância dessa força com as alavancas e quais são os ângulos formados para a gente já ter uma ideia, assim, a modo imediato, né, de quais músculos estarão realmente sendo solicitados e quais talvez nem tanto, né? Então a gente percebe aqui que a musculatura responsável para movimentar essa haste aqui não está sendo muito solicitada, porque não existe torque em cima dela. Não existe um ângulo formado para atuar em cima dessa haste, forçando ela em torno do eixo, e nem naquele eixo, porque a direção da força ela está alinhada longitudinalmente, ao contrário da alavanca 2, que é torque máximo. Então, se porventura a pessoa que está treinando, né, o executante, quiser atuar com essas musculaturas que movimentam essa haste e não atuar com os músculos que movimentam essa haste, ele não pode colocar o vetor nessa angulação, porque o efeito vai ser efeito contrário. Tá? Então, isso aqui é só abrir um filtro, só para passar uma ideia de quão importante é a relação da força aplicada em um sistema de alavancas e como essa força pode influenciar todos os sistemas de alavancas envolvidos. Né? Para a partir de agora a gente fazer uma análise mais minuciosa. E a gente vai falando isso sempre, já está sendo falado isso aí nos vídeos, né? Nós vamos especificar cada vez mais essas questões. Braço de momento, componentes de força, componente translatório e rotatório, onde tem torque máximo, onde tem torque mínimo, onde é mais componente tracionador, rotatório e etc.